Bem-vindo ao canal Profecia e Reavivamento. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais solenes e enigmáticos das Escrituras: o selo de Deus, a marca que distinguirá o povo fiel daqueles que escolheram seguir o engano. Um tema que Ellen White descreve como a última grande prova de fidelidade antes da volta de Cristo. Ao longo da história, Deus sempre separou o seu povo por meio de sinais de obediência e consagração. No Egito, o sangue nas portas representava a proteção divina. No deserto, a guarda do sábado distinguia o povo de Israel das nações pagãs. E no tempo do fim, o selo de Deus voltará a marcar essa diferença, não com um sinal visível, mas com um caráter moldado pela obediência e pela presença do Espírito Santo. No livro Testemunhos para a Igreja, Ellen White revela que o selo de Deus jamais será colocado sobre os que são impuros de coração ou desobedientes à sua lei. Ela afirma que o selamento é a obra de transformação interior, na qual o Espírito Santo imprime na mente e no coração a imagem de Cristo. Esse selo não é um símbolo religioso, mas um testemunho divino de pertencimento e lealdade. Vivemos dias em que a fidelidade está sendo testada em silêncio. O mundo se divide não apenas por ideias, mas por espíritos, e em breve, cada pessoa tomará uma decisão que revelará a quem serve. O selo de Deus será o sinal daqueles que permaneceram firmes, enquanto o resto do mundo se curva à aparência de religião sem santidade. Hoje, compreender o que é o selo de Deus é compreender como sobreviver espiritualmente ao conflito final. Por isso, permaneça até o fim deste vídeo. Você entenderá o que realmente significa ser selado, o que distingue os fiéis dos enganados e por que essa marca invisível decidirá o destino eterno de cada ser humano. E antes de começarmos, escreva nos comentários a sua declaração de fé. Senhor, grava tua verdade no meu coração, porque aquele que for selado com a verdade permanecerá de pé quando o mundo inteiro cair. Desde os tempos antigos, o selo representava autoridade, autenticidade e propriedade. Quando um rei colocava seu selo sobre um documento, ninguém podia alterá-lo. O selo confirmava quem era o dono, quem tinha poder sobre aquilo e quem respondia por sua origem. Assim também é o selo de Deus. Ele é o sinal de que pertencemos ao Criador, de que sua lei está gravada em nosso coração e de que o Espírito Santo é o penhor da nossa redenção. A Bíblia diz em Efésios 1:13, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E em Apocalipse 7:23, um anjo clama, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Esses textos revelam que o selo de Deus é uma marca espiritual colocada sobre aqueles que escolheram viver em obediência e lealdade a Ele. Não é um sinal físico, mas uma transformação interior, uma impressão divina no caráter. Ellen White explica no livro Testemunhos para a Igreja que o selo de Deus é uma inscrição que o céu reconhece, a mente e o coração moldados pela verdade e pela obediência. O selo de Deus, portanto, não é algo que se recebe por acaso. Ele é o resultado de uma vida em harmonia com a vontade do Pai. Enquanto o mundo se rebela contra os mandamentos divinos, o povo selado permanece firme, guardando a fé e refletindo o caráter de Cristo. Esse selo é a confirmação celestial de que o Espírito Santo completou sua obra de santificação no coração do fiel. O selo também carrega um sentido de proteção. No Egito, o sangue nas portas protegia os lares durante a última praga. Da mesma forma, nos dias finais, o selo de Deus será o escudo espiritual que guardará os fiéis durante o derramar das 7 últimas pragas. Mas essa proteção não é arbitrária. Ela é o resultado da comunhão, da pureza e da fidelidade. Ellen White diz no livro Eventos Finais que os que recebem o selo do Deus vivo são aqueles que, através da graça, venceram todo o pecado conhecido e estão firmes na verdade para este tempo. Esse é o ponto central do selamento. Não é um prêmio, mas uma consequência. O selo não vem para transformar o caráter, e sim para testemunhar que ele já foi transformado. O Espírito Santo é quem realiza essa obra.
É ele quem imprime a lei de Deus na mente e no coração, e quem dá poder para obedecer. Sem o Espírito, não há selamento. Sem obediência, não há reconhecimento. Por isso, o selo é o resultado da união entre fé e obediência, graça e fidelidade. O inimigo tenta imitar tudo o que Deus faz, e também tem a sua marca. Mas enquanto a marca da besta representa obediência forçada e falsidade, o selo de Deus representa amor, lealdade e verdade. Um é imposto pelo medo, o outro é recebido por escolha e convicção. O selo de Deus não é apenas um símbolo escatológico, é uma experiência diária. Cada vez que o cristão escolhe a obediência em vez do pecado, a verdade em vez do engano, o amor em vez do orgulho, o Espírito Santo grava mais profundamente em sua mente o selo do eterno. Ser selado é viver de forma que o céu reconheça: este pertence a mim. O tempo do selamento é agora. Cada decisão revela a quem servimos e para quem estamos sendo preparados. E à medida que o mundo se distancia de Deus, Ele está aproximando os seus, marcando-os não com tinta ou ferro, mas com a luz da santidade. Nenhum selo é legítimo sem conter os elementos que identificam a autoridade de quem o coloca. Em documentos oficiais, o selo autêntico traz o nome do legislador, o título que expressa sua autoridade e o território sobre o qual governa. E quando observamos a lei de Deus, encontramos esses mesmos elementos reunidos em um único mandamento, o quarto. Em Êxodo 28:11 está escrito: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Neste mandamento está o nome do legislador, o Senhor teu Deus, seu título, Criador, e seu domínio, os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Por isso Ellen White afirma no livro O Grande Conflito, que o sábado é o selo da lei de Deus, porque mostra quem é o legislador e qual é o alcance de sua autoridade. O selo de Deus está inseparavelmente ligado à sua lei, e o centro dessa lei é o sábado, o memorial da criação e o sinal da fidelidade. Não se trata apenas de um dia de descanso, mas de um símbolo eterno da aliança entre o Criador e suas criaturas. Em Ezequiel 20:20, o Senhor declara: Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Esse sinal de santificação é o mesmo princípio que define o selamento no tempo do fim. O sábado é mais do que um mandamento. É a assinatura de Deus sobre o caráter do seu povo. Enquanto o mundo se curva às autoridades humanas, aceitando tradições que substituem os mandamentos divinos, o remanescente fiel mantém sua lealdade à lei imutável de Deus. Ellen White, no livro Eventos Finais, explica que o selo de Deus é colocado sobre aqueles que conscientemente guardam o sábado do 4º mandamento e permanecem firmes contra a falsificação que será imposta ao mundo. Ela acrescenta que a observância do verdadeiro sábado será o grande teste de lealdade, pois será o ponto de controvérsia no conflito final entre Cristo e Satanás. A fidelidade à lei não é legalismo, é amor traduzido em obediência. Cristo disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. O amor é a motivação, e a obediência é o selo visível desse amor. Por isso, o selo de Deus será dado apenas àqueles que escolheram viver em harmonia com a sua vontade. Não por medo, mas por convicção. No tempo do fim, a humanidade se dividirá em 2 grupos, os que aceitam o selo de Deus e os que recebem a marca da besta. Essa divisão não será apenas teológica, mas prática. Será um confronto de autoridade, a de Deus contra a do homem, a da lei divina contra os mandamentos humanos. E o sábado, como memorial da criação, se tornará o teste supremo de fidelidade. O selo de Deus representa a obediência voluntária. A marca da besta representará a submissão forçada. Um será gravado na mente,
o outro imposto pela pressão externa. O selo é recebido por fé, a marca por conformidade. E quando o decreto for promulgado, exigindo a observância do falso dia de repouso, a linha será claramente traçada. Quem ama a verdade permanecerá, e quem ama o mundo cederá. O selo de Deus, portanto, não é apenas um símbolo religioso, mas uma confissão de lealdade eterna ao Criador. Ele identifica os que se recusam a comprometer a verdade, mesmo diante da perseguição. E no momento em que o mundo inteiro se curvar à autoridade do engano, esses poucos permanecerão de pé, porque a lei do Senhor está escrita em seus corações. A Bíblia descreve um momento solene em que os servos de Deus são marcados antes que os juízos finais caiam sobre a terra. Em Apocalipse 7, 2 e 3 lemos: Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Esse é o tempo do selamento, um período em que o Espírito Santo realiza a obra final de distinção entre os que pertencem a Deus e os que seguiram o mundo. Não se trata de um evento visível ou político, mas de uma obra espiritual e silenciosa, realizada no coração dos fiéis. O selo de Deus é colocado antes do fechamento da porta da graça, quando ainda há oportunidade de arrependimento. Ellen White explica no livro Primeiros Escritos que o selamento é a preparação para o tempo de angústia, é o fortalecimento interior que capacita o povo de Deus a permanecer firme quando não houver mediador no santuário. O Espírito Santo grava a verdade na mente e imprime o caráter de Cristo na alma, tornando impossível que o fiel seja abalado pelas provações que virão. Aqueles que são selados não são escolhidos por favoritismo, mas por fidelidade. Deus sela os que, pela graça, se renderam completamente à sua vontade. O selamento não é o começo da vida cristã, mas o resultado de um processo de santificação contínua, uma caminhada de obediência, pureza e confiança absoluta em Deus. Ellen White afirma em Testemunhos Seletos que o selo do Deus vivo só será colocado sobre os que suspiram e clamam por causa das abominações que se cometem na terra. Ou seja, o povo selado é aquele que sente dor ao ver o pecado, que não se conforma com a injustiça e que guarda a pureza mesmo em meio à apostasia. Eles não vivem em conformidade com o mundo, mas em intercessão e fidelidade. O selamento acontece quando o Espírito Santo termina sua obra de convencer, corrigir e purificar o coração humano. É a resposta divina a uma vida de submissão. O selo é o testemunho do céu de que o caráter foi provado e aprovado. Nesse momento, os fiéis estarão prontos para enfrentar o período mais difícil da história, o tempo de angústia sem precedente, descrito em Daniel 12:1. A diferença entre os selados e os não selados não estará nas aparências religiosas, mas na profundidade da comunhão. O mundo verá apenas pessoas comuns, mas Deus verá seus filhos marcados para a eternidade. O selo não se manifesta em símbolos exteriores, mas em atitudes, em pureza, amor à verdade, domínio próprio e fé inabalável. E quando o Espírito de Deus for retirado dos que rejeitaram a verdade, aqueles que foram selados permanecerão inabaláveis. Enquanto as pragas caem e o mundo mergulha em caos, o povo selado será sustentado por uma paz que o mundo não pode compreender. Eles terão sido preparados não para fugir das provações, mas para suportá-las com fé e coragem, porque o selo do Deus vivo está sobre eles. O tempo do selamento está acontecendo agora. Cada decisão, cada escolha, cada ato de fidelidade ou negligência está determinando de que lado estaremos quando o anjo finalmente declarar: está feito. Não é um futuro distante, é o presente espiritual de todos os que desejam ser achados fiéis. O Espírito Santo ainda está selando os corações que se rendem totalmente a Deus. E quando essa obra for concluída, o destino de cada alma estará decidido para sempre. Os fiéis estarão selados para a eternidade,
e os que rejeitaram a verdade estarão marcados pela escuridão. O selamento é o limite entre a misericórdia e o juízo, e agora é o tempo de estar do lado certo. Desde o princípio da história humana, o conflito entre Cristo e Satanás tem girado em torno de um mesmo tema: a obediência. O inimigo sempre buscou substituir a autoridade divina por uma falsificação, um sistema de adoração baseado na aparência da verdade, mas desprovido do poder da fidelidade. E no tempo do fim, esse conflito alcançará seu clímax através de duas marcas que dividirão toda a humanidade: o selo de Deus e a marca da besta. O Apocalipse descreve dois grupos distintos. Em Apocalipse 14:1, João vê os fiéis. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Mais adiante, em Apocalipse 13:16 e 17, ele vê os enganados. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esses textos mostram que o conflito final será entre dois sistemas de adoração. Um representa a fidelidade à lei de Deus, o outro, a obediência aos mandamentos dos homens. O selo de Deus é colocado na testa, símbolo da mente, do discernimento e da convicção. A marca da besta, por outro lado, é recebida na testa ou na mão, indicando tanto os que aceitam o engano por convicção, quanto os que se conformam por conveniência. Ellen White explica no livro O Grande Conflito que a marca da besta representa a aceitação da autoridade de um poder terrestre em lugar da autoridade de Deus. Ela afirma ainda: quando a observância do falso sábado se tornar lei e os homens forem obrigados a escolher entre obedecer a Deus ou aos homens, então aqueles que permanecerem fiéis à verdade receberão o selo do Deus vivo. A batalha das marcas, portanto, não é apenas sobre dias de adoração, mas sobre a quem prestamos obediência suprema. O selo de Deus representa lealdade voluntária e amor. A marca da besta representa submissão forçada e compromisso com o erro. Uma é concedida pelo Espírito Santo. A outra é imposta pelo poder da coerção. O decreto dominical, predito por Ellen White, será o ponto decisivo desse conflito. Quando as nações se unirem para impor a observância de um dia falso de repouso em lugar do sábado bíblico, a humanidade inteira será colocada diante de uma escolha final. Os que permanecerem fiéis à lei de Deus, mesmo sob ameaça de perseguição e perda de liberdade, receberão o selo divino. Os que cederem às pressões do mundo e à autoridade dos homens, receberão a marca da besta. Será o grande teste de fidelidade que separará definitivamente os fiéis dos enganados. Ellen White diz no livro Eventos Finais: o teste do sábado será a prova final, pois é o ponto especial da verdade em conflito com o erro. Quando a prova final vier, será mostrado quem serve a Deus e quem não o serve. Essa declaração mostra que o conflito não é político, mas espiritual. Não se trata apenas de uma lei civil, mas de uma questão de adoração e lealdade. A marca da besta simboliza o esforço de Satanás em estabelecer sua própria lei em lugar da de Deus. Ele sempre buscou usurpar a autoridade do Criador e, no tempo do fim, tentará fazer isso por meio da religião e da política unidas em um só propósito: controlar a consciência humana. Mas os fiéis, selados pelo Espírito, não se dobrarão. Eles entenderão que obedecer a Deus é mais importante do que obedecer aos homens. Em cada geração houve um conflito semelhante. José manteve-se puro no Egito. Daniel recusou-se a adorar a estátua. Os 3 jovens preferiram a fornalha à idolatria. No tempo do fim, o cenário será global e o teste será o mesmo: lealdade ao Criador ou submissão à criatura. O selo de Deus e a marca da besta representam 2 governos, 2 leis e 2 destinos. E quando o decreto for finalmente imposto, não haverá mais neutralidade. Cada pessoa terá feito sua escolha. E o céu reconhecerá os selados.
não por símbolos externos, mas pelo caráter purificado, pela mente iluminada e pela fidelidade que resistiu à pressão do mundo. O grande conflito se encerrará exatamente onde começou, na obediência. E os que forem encontrados fiéis receberão o selo eterno, enquanto os que cederem ao engano carregarão para sempre a marca da rebeldia. Nenhum ser humano pode selar a si mesmo. O selo de Deus é a obra do Espírito Santo no coração daquele que se entrega totalmente à vontade divina. É o resultado de uma transformação profunda, silenciosa e constante, em que o caráter é moldado à semelhança de Cristo. O selamento, portanto, não é um ato isolado no fim dos tempos, mas o clímax de uma caminhada espiritual de santificação. Em 2 Coríntios 1, 21 e 22 está escrito: o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui, Paulo revela que o selo é inseparável da presença do Espírito Santo. O mesmo Espírito que convence do pecado, que conduz à obediência e que transforma o caráter, é aquele que imprime no coração a marca da fidelidade eterna. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, explica que a santificação é o resultado da submissão contínua da vontade à vontade de Deus. Ela afirma também que o Espírito Santo é o agente divino que grava nos filhos de Deus a imagem de Cristo. Ou seja, o selamento é o testemunho de que o Espírito completou sua obra na alma e que o crente alcançou o ponto de confiança total em Deus. Enquanto o mundo busca poder, prazer e segurança humana, o Espírito Santo trabalha em silêncio, purificando aqueles que se deixam conduzir. Ele ensina o coração a rejeitar o orgulho, a abandonar o egoísmo, a renunciar aos hábitos que enfraquecem a mente e o corpo, e pouco a pouco, a verdade se torna tão viva dentro do fiel que nenhuma pressão externa consegue apagá-la. É assim que o Espírito sela, não com rituais ou sinais visíveis, mas com convicção inquebrável. Ellen White declara em Testemunhos para a Igreja que o selo de Deus jamais será colocado sobre os que são impuros de coração ou negligentes no dever. Os que recebem o selo devem refletir a imagem de Jesus perfeitamente. Essas palavras não indicam perfeição humana, mas plena rendição. O selo é o resultado de uma obra de graça e não de mérito. O Espírito Santo não busca perfeitos, mas submissos, homens e mulheres que se deixaram purificar pelo poder do céu. O processo de selamento é, portanto, uma obra de purificação moral e espiritual. O Espírito Santo remove as impurezas da alma, corrige os pensamentos, purifica as intenções e fortalece a vontade. E quando essa obra é completa, o fiel se torna inabalável diante da tentação. Mesmo sob ameaça, ele não cede. Mesmo diante do engano, ele discerne. Mesmo na dor, ele confia. Esse é o verdadeiro sinal de que o Espírito Santo fez morada e de que o caráter foi selado para a eternidade. O selo é mais do que proteção contra as pragas, é o símbolo da vitória interior. Representa um povo que permitiu que Deus escrevesse sua lei dentro de si. E quando o mundo inteiro estiver dividido, o Espírito Santo reconhecerá os seus, não pelas palavras, mas pela semelhança de caráter com o Cordeiro. A Bíblia afirma em Apocalipse 14:5, descrevendo os selados: na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Esses são os que permitiram que o Espírito Santo purificasse cada área da vida, até que o reflexo de Cristo se tornasse claro neles. Não são perfeitos por natureza, mas purificados pela graça. O Espírito Santo está realizando essa obra agora. A cada dia, ele sussurra a consciência, chama a obediência e convida à transformação. E os que respondem a esse chamado estão sendo moldados, lapidados e selados, mesmo sem perceber. Mas em breve, quando a porta da graça se fechar, essa obra cessará. E os que não se deixaram purificar não terão mais tempo para serem transformados. Por isso, o tempo de permitir que o Espírito Santo grave o selo de Deus é hoje. É agora que o caráter está sendo formado para a eternidade.
e aqueles que se rendem ao poder santificador do Espírito viverão em paz quando o mundo mergulhar na angústia, porque dentro deles a imagem do Criador já foi restaurada. Há um momento em que o tempo da graça chega ao fim. Não porque Deus se canse de perdoar, mas porque toda alma já terá decidido a quem servir. Esse é o instante mais solene da história do universo, o momento em que o juízo divino encerra a intercessão de Cristo no santuário celestial e o destino eterno de cada ser humano é selado para sempre. A Bíblia o descreve de forma simbólica em Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Essas palavras ecoarão quando o selo de Deus tiver sido colocado sobre os fiéis e a obra de intercessão estiver concluída. A partir desse instante, não haverá mais mudança de posição espiritual. O caráter que cada um tiver formado será o que permanecerá para sempre. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, descreve esse momento com clareza. Vi que Jesus deixava de interceder no santuário e então cada caso estava decidido para a vida ou para a morte. Quando ele sai, todo o raio de misericórdia que havia sido derramado sobre o pecador se encerra. Esse é o fechamento da porta da graça, o instante em que o Espírito Santo conclui sua obra de selamento e se retira daqueles que recusaram a verdade. O selamento não será um evento visível, mas uma decisão espiritual definitiva. Enquanto os homens estiverem distraídos pelos interesses do mundo, o céu estará executando a sentença silenciosa que definirá quem pertence ao Cordeiro e quem escolheu o caminho do engano. O tempo da graça é o tempo em que o Espírito Santo fala, convence e transforma. Mas quando essa voz for rejeitada repetidamente, ela cessará. E então, o destino de cada alma estará determinado. O fechamento da porta da graça marcará o fim da misericórdia para o mundo impenitente. Os anjos que seguram os ventos da destruição receberão ordem para soltá-los, e as pragas de Apocalipse 16 começarão a cair sobre os que rejeitaram o selo de Deus. Essas pragas não serão apenas calamidades naturais, mas juízos divinos que revelarão a diferença entre os que são protegidos pelo selo e os que estão sob o domínio da besta. Ellen White declara no livro O Grande Conflito: quando Cristo deixar o santuário, as trevas cobrirão os habitantes da terra. Nesse tempo terrível, os justos permanecerão diante de Deus sem intercessor, porque o selo do Deus vivo os protegerá. Essa frase resume toda a solidez da fé dos selados. Eles estarão sozinhos no mundo, mas não estarão desamparados. A presença do Espírito Santo permanecerá com eles, não mais para interceder, mas para preservar. Durante esse período conhecido como o tempo de angústia de Jacó, o povo de Deus será provado em sua fidelidade. Não haverá mais mediador. A oração será o único refúgio. Mas os selados não temerão, porque o Espírito de Deus os terá fortalecido com coragem, pureza e fé inabalável. Eles terão aprendido a confiar em Deus nas pequenas coisas e agora confiarão nele nas grandes. E quando o decreto final se transformar em perseguição aberta, o céu reconhecerá os seus por meio da luz que brilhará em seus rostos. O fechamento da porta da graça é o limite entre a misericórdia e o juízo. Depois desse momento, não haverá mais tempo para arrependimento, para confissão tardia ou para recomeços. As decisões que agora parecem pequenas revelarão seu peso eterno. Por isso, o tempo da preparação é hoje, enquanto o selo ainda está sendo colocado e o Espírito ainda fala aos corações. Ellen White adverte no livro Eventos Finais: quando o tempo de graça se encerrar, será tarde demais para se preparar. O caráter formado agora decidirá o destino eterno. Essas palavras não são ameaça, mas apelo. Deus deseja selar o seu povo antes que venha a noite em que ninguém poderá trabalhar. E cada passo de fé, cada ato de obediência, cada renúncia ao pecado é parte desse preparo silencioso.
O fechamento da porta da graça será, para os fiéis, o início da maior manifestação de poder divino. Enquanto o mundo mergulha no desespero, eles permanecerão calmos, porque terão aprendido a viver pela fé, não pelas circunstâncias. E quando a voz de Deus ecoar dizendo, "Está feito", os selados saberão que sua fidelidade não foi em vão. O selo de Deus é a assinatura da eternidade. E quando essa obra for concluída, o universo contemplará um povo purificado, provado e aprovado. Homens e mulheres que permaneceram firmes em meio ao engano e que agora refletem a glória do Cordeiro. O tempo da graça se encerrará, mas a graça já terá cumprido seu propósito: formar um povo preparado para o reencontro com o Criador. Quando a porta da graça se fechar e o mundo entrar em trevas espirituais, os que foram selados permanecerão firmes, sustentados apenas pela fé em Deus. Será o tempo mais solene e terrível da história da humanidade, um período de perseguição, escassez e medo, em que toda confiança humana desaparecerá. Mas enquanto o mundo tremer, os selados estarão em paz, porque o selo de Deus é mais do que proteção, é o testemunho de uma fé inabalável. A Bíblia anuncia esse momento em Daniel 12:1. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Essas palavras descrevem a vitória dos selados. Eles não são poupados da crise, mas são guardados em meio a ela. Deus não os retira do fogo, Ele os preserva dentro dele, assim como fez com os 3 jovens na fornalha da Babilônia. Ellen White, no livro O Grande Conflito, escreve: "Os justos não se apoiam em si mesmos durante o tempo de angústia. Sua confiança está unicamente em Deus, e seu clamor é: seja feita a tua vontade, ó Senhor." Nesse tempo, não haverá mediador, não haverá intercessor visível, mas a presença do Espírito Santo permanecerá em cada coração selado, dando-lhes paz e coragem quando o mundo inteiro parecer ruir. O tempo de angústia será também o tempo de purificação final. O povo de Deus aprenderá o que significa depender completamente do céu. Suas posses não servirão de nada. Suas palavras, suas forças, suas habilidades humanas falharão. Mas sua fé permanecerá, porque foi forjada na comunhão diária e confirmada pelo selo divino. Eles não temerão a morte nem a perda, porque sabem que aquele que os selou é fiel para os guardar até o fim. Ellen White descreve que os selados serão atormentados por tentações e temores, mas sua fé não vacilará. Seus rostos estarão iluminados pela glória de Deus, e nenhuma força humana poderá vencê-los. Eles não terão recursos materiais, mas possuirão algo que o mundo jamais entenderá: a paz do Espírito que habita neles. Enquanto o mundo mergulha em caos, os selados caminharão em meio às trevas como tochas vivas. Seus rostos refletirão serenidade em contraste com o desespero geral. Eles terão aprendido que a verdadeira segurança não está em riquezas, mas na fidelidade. E ainda que cercados pela fúria do inimigo, saberão que o céu inteiro vela por eles. Durante esse tempo, a voz de Deus se fará ouvir de forma poderosa. Ellen White declara que o povo de Deus ouvirá a voz divina proclamando o dia e a hora da volta de Cristo. Essa voz romperá as trevas, trazendo libertação e alegria aos corações fiéis. O selo que receberam será a marca de que pertencem ao Rei dos Reis, e nenhuma força da terra ou do inferno poderá tocá-los. O tempo de angústia revelará a essência do selamento. Não será apenas um símbolo de identidade espiritual, mas a prova de que a fé resistiu ao fogo da provação. Os selados não serão reconhecidos por milagres, mas por fidelidade. Não terão poder político, mas terão o poder do Espírito. Não falarão com arrogância, mas com autoridade celestial, porque viveram a verdade em meio à oposição. Enquanto o mundo se divide, o povo de Deus se unirá em oração e esperança, não mais pelas coisas terrenas, mas pela presença do Cordeiro. E quando o céu se abrir, os selados levantarão os olhos e dirão:
Eis o nosso Deus, a quem aguardávamos. Ele nos salvará. Isaías 25:9. A fé que suportou a angústia será recompensada com a visão da glória. O selo de Deus será o emblema da vitória. Aqueles que o receberam serão testemunhas vivas de que a obediência é mais forte que o medo e o amor mais poderoso que a morte. E quando o Filho do Homem aparecer nas nuvens, os selados ouvirão a voz que dirá: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Assim se cumprirá a promessa de que os fiéis permanecerão para sempre sob o selo do Deus vivo. E o universo inteiro reconhecerá que a fidelidade triunfou sobre o engano. O selo, que foi invisível ao mundo, será agora o brilho eterno nos rostos daqueles que venceram. Eles serão o testemunho final de que o caráter de Cristo pôde ser restaurado na humanidade. E selados para sempre, entrarão na eternidade, não apenas marcados por um sinal, mas transformados pela presença de Deus. Chegará o dia em que o céu se abrirá como um pergaminho. O trono do universo se revelará em glória, e o som de trombetas anunciará o fim de toda dor, engano e injustiça. Cristo, o Cordeiro que foi morto, aparecerá nas nuvens com poder e majestade, cercado por miríades de anjos. E nesse momento solene, a história da Terra encontrará o seu desfecho. O grande conflito entre a luz e as trevas terminará com a vitória dos que foram selados com o selo do Deus vivo. Os fiéis, que caminharam pela sombra do tempo de angústia, agora verão a recompensa da fé. Aqueles que permaneceram firmes mesmo quando o mundo os rejeitou, ouvirão a voz do Salvador dizendo: Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Os selados não serão muitos, mas serão reconhecidos pelo próprio Cristo, não por méritos humanos, mas porque refletiram sua imagem em meio às trevas do pecado. Ellen White, no livro O Grande Conflito, descreve a cena. Logo ouvimos a voz de Deus, como o som de muitas águas, dizendo: Está feito. O céu e a terra estremeceram. Os fiéis olharam para cima e contemplaram o arco-íris da promessa em torno deles. Cada rosto estava iluminado pela glória divina e entoavam um cântico de triunfo. Esse é o clímax do selamento. O selo que antes era invisível se tornará a marca da glória. O brilho no rosto dos remidos será o reflexo da presença de Deus, sinal de que a redenção foi completa. A fidelidade que custou desprezo será agora coroada com honra eterna. Os que foram chamados fanáticos por obedecerem à lei de Deus serão reconhecidos como súditos do Rei Eterno. Os que foram perseguidos pela sua fé caminharão entre anjos. E aqueles que preferiram a obediência ao conforto ouvirão o som mais doce do universo, a voz de Jesus declarando que estão salvos para sempre. Em Apocalipse 7,14, João descreve os selados. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles não serão os mais fortes, nem os mais sábios segundo o mundo, mas os mais fiéis. Suas vestes, agora puras, serão o testemunho de que venceram não por força própria, mas pela graça que os sustentou até o fim. O selo de Deus, que antes os separou do mundo, agora os une ao céu. Eles serão chamados pelo novo nome que o próprio Cristo lhes dará, símbolo da vitória sobre o pecado e da restauração completa da imagem divina. E nunca mais haverá medo, dor ou tentação. O selo será eterno, não um símbolo de prova, mas uma coroa de glória. Ellen White escreve: Os redimidos entoarão um cântico que nenhuma outra criatura pode aprender, o cântico da experiência da redenção. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá, pois em sua boca não se achou engano. Essas palavras mostram que o selo de Deus é mais do que uma marca. É uma história de amor e fidelidade. Os selados são aqueles que confiaram quando tudo desabou, que permaneceram firmes quando todos cederam, que guardaram a fé quando o mundo a ridicularizou. Naquele dia, cada lágrima será enxugada. As cicatrizes da perseguição se transformarão em medalhas de vitória,
e o universo inteiro reconhecerá que a lei de Deus é justa e que o amor é o fundamento de seu governo. Os selados se prostrarão diante do trono e adorarão aquele que os selou, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Apocalipse 5:12. O selo de Deus não será mais apenas uma promessa, mas uma realidade eterna. Os que o receberam viverão para sempre sob a luz da presença divina, e o próprio Deus habitará com eles. O grande conflito terá terminado, e a fidelidade será coroada com a eternidade. Os selados verão o rosto de Cristo, e o nome de Deus estará em suas frontes, brilhando como o sol da justiça que jamais se apagará. E assim se cumprirá a promessa. O povo que foi selado pela verdade viverá para sempre com o Deus da verdade. O selo que os separou do mundo será o mesmo que os unirá à eternidade, e o eco de todas as eras se levantará em um cântico que nunca cessará. Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. O selo de Deus não é apenas um símbolo profético. É a assinatura do Criador sobre aqueles que decidiram permanecer fiéis, ainda que o mundo inteiro caminhe na direção oposta. É a confirmação de que a verdade venceu o engano, de que a fé triunfou sobre o medo e de que o amor a Deus foi mais forte do que as pressões do mundo. Durante toda a história da redenção, Deus sempre teve um povo separado, marcado pela obediência e pela santidade. No tempo de Noé, foi a fidelidade à palavra de Deus que distinguiu os salvos dos perdidos. No Egito, o sangue nas portas separou os protegidos da destruição. E nos dias finais, o selo do Deus vivo será o sinal daqueles que escolheram servir ao Criador, mesmo quando a obediência custar tudo. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, escreveu: o selamento é uma obra de coração e mente. É a confirmação da fé no povo de Deus, para que permaneçam firmes quando vier a prova final. Isso significa que o selo não é apenas um ato divino, mas também uma resposta humana. Cada pensamento moldado pela obediência, cada decisão tomada à luz da verdade, cada renúncia ao pecado, tudo isso faz parte da preparação para o selamento. Vivemos o tempo em que o Espírito Santo está percorrendo a terra, chamando, purificando e separando. É o tempo da decisão. As escolhas que hoje parecem pequenas estão definindo o destino eterno de milhões. O selo não será dado a quem apenas ouve a verdade, mas àqueles que a vivem, que a defendem e que a refletem em cada aspecto da vida. O selo de Deus é a resposta do céu, a fidelidade da terra. É o reconhecimento de que a imagem de Cristo foi restaurada na mente e no coração. É o testemunho silencioso de que a graça fez sua obra. E quando a porta da graça se fechar, esse selo será a única segurança em meio ao juízo. O apelo de Deus é urgente, que cada um permita que o Espírito Santo realize essa obra agora, enquanto há tempo, porque chegará o dia em que o silêncio do céu revelará que o destino de cada alma foi decidido. E nesse dia, apenas os selados permanecerão de pé. Hoje a escolha ainda está diante de nós. O mesmo Espírito que selará os fiéis está chamando corações a se renderem totalmente. Ele convida a cada pessoa a deixar o mundo e a caminhar pela fé, a abandonar o engano e abraçar a verdade. Pois o selo de Deus não é para os que hesitam, mas para os que decidem. Se esta mensagem falou ao seu coração, declare publicamente sua decisão. Escreva nos comentários: Senhor, grava em mim o teu selo da verdade. Essa é mais do que uma frase, é uma entrega, um voto de fidelidade diante do Deus do universo. O tempo está avançando, o conflito se aproxima do fim, e o Espírito Santo ainda trabalha nos corações dispostos. Permita que ele conclua sua obra em você, porque em breve o som das trombetas ecoará, e os olhos dos fiéis contemplarão o Rei vindo nas nuvens. E naquele dia, os selados ouvirão a voz do Salvador dizer: eles são meus, foram selados com o meu nome e viverão comigo para sempre. Que essa seja a sua decisão,
ser selado agora, para permanecer para sempre com o Deus eterno.